Mapa de Física Experimental 1. O foguete não tripulado da Blue Origin, empresa de turismo espacial de Jeff Bezos, foi lançado com sucesso do oeste do Texas na manhã do dia 19 de dezembro de 2023, em seu primeiro lançamento bem-sucedido. A New Shepard, um sistema de lançamento reutilizável suborbital tripulado com decolagem vertical, foi lançado sem tripulação e com dispositivos tecnológicos para coleta de dados e experimentos no espaço, além de 38 mil cartões postais do Clube para o Futuro, uma organização sem fins lucrativos. A missão bem-sucedida representa um grande avanço nos planos da Blue Origin de enviar turistas pagantes até o espaço, algo que mais de 2 dezenas de pessoas já fizeram. Como apresentado nos extratos de notícias, um projeto bilionário da empresa, entre essa empresa e a NASA, estão desenvolvendo e testando foguetes para, além da coleta de dados científicos, também o turismo espacial. Você, profissional formado, está buscando uma oportunidade de estágio na Agência Espacial Brasileira e para isso recebeu algumas perguntas a serem respondidas como forma de avaliação sobre os conhecimentos da física. O valor de aceleração da gravidade terrestre é dependente da altitude, ou seja, no nível do mar a gravidade é 9,81 e na altitude de 1.000 km é 7,33. Partindo do repouso, sabe-se que o foguete atinge a velocidade de 2.500 km por hora, em aproximadamente 1.000 km. Considerando a aceleração da gravidade média e a trajetória retilínea, calcule o seguinte. Ele pede qual a aceleração constante com que o foguete é lançado em quilômetros por hora ao quadrado. Se atentar à unidade, tá? Mas como já foi tudo informado ali em quilômetros mesmo, tá tranquilo. Qual o tempo para que este foguete alcance a altura de 1.000 quilômetros? Lembre-se, nas equações dos itens A e B é preciso considerar as duas acelerações da gravidade e também do foguete. Então, beleza, pessoal, a gente vai ter uma aceleração, o que ele quis dizer nessa última frase, a gente vai ter o foguete aqui acelerando a uma certa aceleração e o foguete, né, o nosso foguete aqui, ele vai estar sujeito à aceleração da gravidade, que é contrária a essa aceleração. Então, a gente tem que considerar ela nos nossos cálculos também. A gente vai ter que fazer essa subtração aí das acelerações, beleza? É isso que ele quis dizer. E também, né, a gente vai calcular a média. A gente vai somar essas duas aqui, ó, o G no nível do mar e o G a 1.000 km de distância. Uma altitude de 1.000 km. A gente soma as duas e faz a média. Beleza? É isso que a gente vai ter que utilizar aí. Alguns adendos, tá? Mas antes, então, a gente precisa entender quais são os tipos de movimentos, né? Para a gente começar a trabalhar, entender as características desse exercício e aí sim a gente começar a trabalhar. Mas vamos entender primeiro quais são os tipos de movimentos, né? O primeiro movimento que a gente tem é o movimento uniforme. Vou escrever aqui. Movimento uniforme. O que acontece no movimento uniforme? O movimento uniforme é quando a velocidade é constante, tá? Onde a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é nula, tá? É zero. A aceleração é igual a zero. Por quê? Ele não está aumentando a velocidade, não está ocorrendo uma variação na velocidade, nem reduzindo e nem acelerando. Então, por isso é nula. Beleza? Esse é um movimento uniforme. Então, por exemplo, estou lá no piloto automático com o carro a 100
km por hora. Ele não vai alterar, ou seja, é uma velocidade constante e a aceleração nesse caso é zero, beleza? Aí a gente tem essa equação aqui, ó, que é a equação dos espaços, equação do espaço do movimento uniforme, a mais comumente utilizada, mas ela parte dessa dedução aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, tá? Que essa é a partir da dedução da fórmula da velocidade, que é simplesmente deslocamento sobre tempo, tá? O deslocamento é espaço final menos espaço inicial sobre o tempo, né? A variação de tempo. O tempo inicial, zero, e o tempo que a gente quer encontrar ou vai ser fornecido pelo exercício, a gente analisa, tá? Então, essa é a principal forma para a gente trabalhar quando o movimento é uniforme. A gente consegue determinar o espaço, o tempo ou a velocidade. A gente tem essas três incógnitas, beleza? Então, esse é o primeiro tipo de movimento. E a gente já identifica aqui no nosso exercício que não se trata de um movimento uniforme, né? Ele é um movimento uniformemente variado, que é o que a gente vai ver agora, tá? Porque o foguete ele está subindo, aumentando a velocidade, então ele tem uma aceleração, não é nula. Qual que é o segundo tipo de movimento, então? O segundo tipo é o movimento uniformemente variado. Uniformemente variado. O que acontece? Nesse caso, a aceleração é constante e a velocidade varia, tá? Então, por exemplo, eu estou lá acelerando, saio de 100 km, vou para 150 km por hora, estou acelerando, tá? Vai existir uma aceleração até chegar em 150 km por hora. Nesse caso, nesse tipo de movimento, a gente considera que a aceleração é constante e a velocidade varia, tá? Seja para reduzir ou desacelerar, né? Ou acelerar, beleza? Então, muito provável que a gente trabalhe com esse tipo de sistema aqui. Quais são as equações que a gente pode utilizar? Como tem aceleração, o que é aceleração? Aceleração é velocidade por tempo, né? É metros por segundo ao quadrado. Qual que é a fórmula, então? A gente pode partir da equação da velocidade do movimento uniformemente variado, que é o seguinte. A gente parte dessa equação aqui, ó. A aceleração é igual à variação da velocidade sobre o tempo, tá? Aceleração é a variação da velocidade sobre o tempo, que é igual à velocidade final menos velocidade inicial sobre o tempo. Se a gente isolar a velocidade, a gente vai chegar numa fórmula bem comum aí, que é a que a gente utiliza, que é essa aqui, ó. Tá? Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o nosso tempo. E como que fica o gráfico, né? Como que fica o gráfico dessa... Como que a gente pode identificar através de um gráfico esse movimento aqui? Então, se a gente traçar aqui um gráfico de velocidade, aqui no eixo das ordenadas eu vou ter velocidade e no eixo das abscissas eu vou ter o tempo, como que a gente pode identificar os nossos tipos de movimento? Se tivesse uma reta linear, não crescente e nem decrescente, eu teria um movimento uniforme, onde a velocidade se mantém constante e a aceleração é zero. No caso do movimento uniformemente variado, a gente tem que a velocidade ela vai aumentar ou vai reduzir. Então a gente vai ter uma reta crescente assim, ou uma reta decrescente, o contrário. Então significa que a velocidade está aumentando ao longo do tempo. E a gente consegue calcular a aceleração através desse gráfico. A gente pegar qualquer um desses pontos aqui, eu vou conseguir determinar a aceleração, beleza? E a gente resume isso a esta fórmula aqui, ok?
E aí a gente consegue avançar um pouquinho mais, desenvolver algumas outras formas nesse tipo de movimento aqui, tá? Que, de modo geral, eu vou trazer ela aqui, não vou fazer a dedução, só vou colocar ela aqui, que é a fórmula do espaço, tá? A equação do espaço de um movimento uniformemente variado. Vou colocar ela aqui, ó. Que é essa fórmula aqui, ó. A gente pode estar utilizando essa fórmula aqui. O que acontece? A gente vai analisando as variáveis do exercício e verificando aí se a gente tem quais dados estão faltando ou algo do tipo para a gente poder ir analisando. Mas nesse caso aqui, ó, a gente precisaria do tempo, da velocidade inicial, do espaço, da aceleração. Então a gente tem aí várias incógnitas, né? Agora a gente tem uma segunda opção, caso a gente não tenha o tempo fornecido pelo enunciado, eu posso trabalhar com outra opção, que seria o seguinte. Deixa eu pegar aqui, rapidinho. Que é a fórmula do Torricelli. Foi inventada justamente para os casos onde a gente não tem tempo, né? A gente pode estar utilizando essa equação de Torricelli aqui, ó. Somente variável e equação da velocidade de μv. Beleza. Seria esta fórmula aqui. Beleza? Que é, deixa eu só retomar aqui, né? Essa fórmula aqui, ó, do espaço é espaço final igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, ok? Isso aqui é uma dedução da junção das fórmulas ali, tá? E a gente chega nessa simplificação aqui que a gente pode estar utilizando. E a de Torricelli, a velocidade final ao quadrado tem que ser igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a vezes o deslocamento. Beleza? A gente utiliza essas situações aqui de Torricelli quando a gente está procurando alguma informação e não temos o tempo, como não foi dado o tempo no enunciado. Então a gente trabalha com essa equação aqui. Beleza? Então, retomando lá, depois de revisar os dois tipos de movimento, a gente já pode começar a trabalhar aqui com a questão. A1 diz o seguinte: o valor da aceleração da gravidade terrestre é dependente da altitude. Então a gente tem essa aceleração aqui no mar e essa aqui a 1.000 km de distância. Partindo do repouso, sabe-se que o foguete atinge a velocidade de 2.500 km por hora em aproximadamente 1.000 km de altitude. Considerando a aceleração da gravidade média e a trajetória retilínea, calcule qual a aceleração constante com que o foguete é lançado em quilômetros por hora ao quadrado. Então, olha só. Olha, o próprio enunciado disse aqui, ó, qual a aceleração constante, tá? Eu acabei de explicar ali as características, tá? A gente retoma aqui e analisa, ó, qual que tem aceleração constante? Esse tipo de movimento aqui. Então, a gente vai estar trabalhando aqui com essas formas, beleza? De forma simples aí. E a gente começa a fazer a anotação dos dados, então, para a gente poder calcular, então.